Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a professora Fernanda Gomes, sou procuradora da Fazenda Nacional e aqui no canal você encontra dicas preciosas para a sua preparação em concurso público, principalmente se o seu objetivo maior é se tornar procurador. E hoje eu vou falar sobre a minha escolha de me tornar procuradora da Fazenda Nacional. E o ponto importante é que eu não sei como foi na sua graduação, mas na minha graduação pouco se falou sobre a atuação das procuradorias municipais, estaduais, sobre as carreiras da advocacia pública federal, muito menos sobre a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas muito se falou sobre a carreira de magistrado, a carreira de procurador da República, de promotor de justiça, de defensor público. Então, durante quase toda a minha graduação, eu não sabia o que fazia um procurador, muito menos o que fazia um procurador da Fazenda Nacional. E é muito engraçado porque até hoje os meus parentes, eles não entendem muito bem como que é a atuação de procurador da Fazenda Nacional, mas todo mundo sabe como que é a atuação de um procurador da República, de um magistrado federal. Então, não é muito comum se falar durante a graduação sobre a atuação das procuradorias e a gente acaba não sabendo tanto sobre esse mundo da advocacia pública que é encantador. E foi só no final da minha graduação que eu entendi que eu tinha total perfil para advocacia pública. Então eu vou contar como que foi essa evolução até chegar na minha decisão final lá em 2014. Em 2009, quando eu ingressei na Unesp, e a Unesp é uma faculdade de direito muito voltada para as disciplinas de penal, processo penal. Então, a grande maioria dos meus colegas tinha o sonho de se tornar procurador da República, promotor de justiça, defensor público, delegado. E, como eu disse, pouco se falava sobre a atuação das procuradorias estaduais, municipais e as carreiras da AGU. E quando eu ingressei na Unesp, eu vi que eu não tinha muito o perfil para essas disciplinas. Eu não gostava tanto de penal, processo penal. Eu gostava muito de tributário, de empresarial, de econômico. Então foi difícil para mim encontrar a carreira adequada, porque eu ingressei com o objetivo de me tornar juíza. Eu não sabia se eu ia ser juíza estadual, né, se eu seria juíza federal. Eu ingressei com esse sonho. Mas logo no início eu fiz estágio na Justiça Federal, auxiliando um magistrado, e admiro demais a atuação de juiz federal, de juiz estadual, porém não era o perfil de atuação que eu queria para mim. A rotina do magistrado, durante o meu estágio, eu percebi que não era o perfil que eu queria para mim. Então, eu saí do estágio, isso um ano e meio depois, um pouco perdida, eu não sabia o que eu ia fazer. E ao final, lá em 2014, eu ingressei como estagiária de um escritório de advocacia privada, isso em Ribeirão Preto, e eu tenho um carinho imenso por esse escritório, o Mesquita Ribeiro, porque foi um escritório em que eu descobri que eu queria atuar na advocacia. Eu fiquei encantada pela rotina, pela forma de trabalho deles ali no escritório. Então eu decidi que eu queria advocacia. E nesse primeiro momento eu decidi que eu queria então atuar na área tributária e empresarial, já que eram as disciplinas que eu mais gostava na época da faculdade. Mas nesse meio tempo, o meu pai, que sempre entendeu muito mais de mim do que eu mesma, sempre dizia que eu tinha muito o perfil de concurso público, porque eu era uma pessoa que gostava de ficar ali estudando e confeccionando peças muito bem elaboradas. Eu não era uma pessoa que tinha esse perfil de captação de clientes que é muito necessário para o sucesso de um escritório de advocacia privada. Então, meu pai, ciente de que eu tinha esse perfil de concurso público, me alertou e disse:
Fernanda, eu acho que você precisa buscar aliar esses dois pontos. Então foi aí que eu decidi pela Procuradoria da Fazenda Nacional, fazendo essa pesquisa, porque quando eu vi que aquele meu sonho de me tornar juíza, na verdade, não era bem o que eu estava imaginando, porque eu não tinha aquele perfil, então eu me vi um pouco perdida. E aí eu comecei a buscar. Então, eu aliei esse meu encantamento pela atuação na advocacia, com esse lado de ter um perfil que gosta de tributário, de empresarial e também ter esse perfil de concurso público. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional caiu como uma luva, porque é uma advocacia pública que atua diariamente com o direito tributário e empresarial. E é uma carreira que está em constante evolução. Eu tenho um carinho enorme e um orgulho enorme de ser procuradora da Fazenda Nacional, porque desde que eu ingressei na carreira, isso em 2017, em 17 de julho de 2017, que foi o grande dia da minha posse, desde esse dia até o momento atual, eu posso dizer que a PGFN sempre esteve na procura de melhorar a entrega dos seus serviços, uma constante evolução. Eu não consigo nem mensurar a evolução da PGFN quando eu ingressei lá em 2017 e hoje em 2024, como a gente tem se especializado. Hoje eu atuo na divisão de combate à fraude estruturada e é uma divisão que você está sempre com um caso novo e isso te instiga porque você trabalha muito nessa área de investigação, de construir, né, como é que foi formatada a fraude para você conseguir então desvendá-la e mostrar isso ao magistrado. Isso é fantástico. Então, eu fico realmente orgulhosa de como a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional evoluiu positivamente desde 2017 até 2024. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa entrega do serviço vai melhorar cada vez mais, porque a gente percebe como os membros têm amor por se dedicar, né, à advocacia pública e a uma entrega cada vez melhor dos seus serviços. Então, se você não conhecia a atuação de um procurador que trabalha também no consultivo jurídico, né, do ente federativo e também daqueles que fazem parte da administração pública indireta, também representamos judicialmente o ente, seja no polo ativo, né, demandando, quanto também no polo passivo, né, fazendo a defesa do ente federativo. Então, se você tem esse perfil de advogado, mas também quer se realizar tendo a estabilidade e o prestígio de fazer parte de uma carreira de Estado, com certeza a carreira de procurador é para você. Então, se você está iniciando os seus estudos aí na sua faculdade de Direito, ou de repente já está ao final, mas ainda está em dúvida de qual carreira seguir, eu faço questão de dizer que a carreira de procurador é fantástica. Se aprofunde mais, procure mais, porque com certeza, assim como eu, você também vai se realizar nessa carreira tão bonita. Então é isso, pessoal. Em linhas gerais, foi essa a forma que eu cheguei na escolha da minha carreira. Espero que auxilie vocês também que estão aí em dúvida em qual carreira jurídica escolher. Um beijo e até o próximo vídeo.